Tudo bem com vocês? Esperamos que a nossa conversa seja proveitosa e que estejamos conectados. Afinal, acreditamos em uma perspectiva ancestral que nos liga à natureza e que temos a nossa força vital. Para que o trabalho possa acontecer da melhor forma possível, é preciso que estejamos bem com a gente mesmo e com os outros. Então, vamos nessa? Na aula de hoje, vamos tratar sobre o conceito de raça e como isso faz conexão com o nosso dia a dia. Mas antes, eu quero fazer minha autodescrição para as pessoas que não conseguem me ver. Eu sou uma mulher negra, cabelos castanhos, crespos, eu uso ele solto hoje, tenho um rosto arredondado, eu uso uma maquiagem com sombras em tons marrom e cinza, batom vermelho, e eu estou usando um vestido jeans, né, na cor azul, sem mangas, e eu uso uma argola prateada. Atrás de mim tem uma estante com livros e alguns apetrechos que professores e professoras costumam utilizar. Na nossa aula de hoje, nós vamos obedecer ao seguinte índice, que passa pelo objetivo que foi programado especialmente para você que está aqui no nosso curso e que deseja crescer em relação à compreensão sobre letramento racial e como podemos contribuir na luta antirracista. Algo extremamente relevante é que todas as pessoas precisam de letramento racial, inclusive pessoas brancas, para que essas possam compreender os privilégios que possuem a partir da brancura que seus corpos têm. Esperamos que você se encontre nessa aventura e que consiga fazer a relação entre o que nós tratarmos aqui, o seu dia a dia e fatos que ocorrem na nossa sociedade. Nos últimos dias, nós temos aí sendo surpreendidos por vários fatos envolvendo racismo. Uma mulher que foi retirada, por exemplo, de um avião por 3 policiais federais, sendo uma mulher negra, em uma situação que deveria ter sido resolvida de uma forma completamente diferente. Nós também temos aí, ao longo dos últimos anos, diversos exemplos de como o racismo tem se mantido muito forte na nossa sociedade. Bom, o nosso objetivo de hoje é compreender o conceito de raça e como ele ganha sentidos e contornos ao longo dos séculos e dos territórios. Com isso, nós desejamos que você seja capaz de identificar como a estrutura racial atua e quais conexões fazem para manter a supremacia branca e os privilégios da branquitude. Nós entendemos que para compreendermos a estrutura racial brasileira, é preciso que a gente perceba que o Brasil viveu mais de 300 anos de escravidão formal, e isso deixou marcas muito fortes no nosso povo, que perduram até a atualidade. Nós entendemos que para compreendermos a estrutura racial brasileira, é preciso que a gente perceba ou reconheça que o Brasil viveu mais de 300 anos de escravidão, e isso deixou marcas muito fortes na consolidação da sociedade brasileira, que perdura até a atualidade, recobrindo todo o tecido deste país. De acordo com André Barreto Campelo, no sistema escravista que perdurou no Brasil, o trabalho dos cativos era onipresente em toda a realidade brasileira até fins do século XIX, e que a escravidão sempre foi, ao menos para a América Portuguesa, um elemento natural na paisagem. Isso significa dizer que pessoas foram forçadas ao trabalho e passaram por um processo de desumanização muito intenso. Também é necessário dizer que escravizar pessoas requereu um enorme aparato, não apenas em termos de estrutura material, mas também a construção de um discurso que fosse capaz de justificar o emprego da escravidão como algo aceitável. A necessidade das nações europeias em expandir seus territórios encontrou na mão de obra africana escravizada um terreno muito fértil. Grosso modo, se pode afirmar que o tráfico de pessoas pelo Atlântico se constituiu como uma espécie de comércio abjeto,
cujas mercadorias eram pessoas que, retiradas de suas vidas e espaços, eram lançadas ao mar para uma travessia sem volta. Esse comércio recebeu a anuência de estados, reis, igrejas, em um pacto onde a justificativa se valia tanto de explicações de ordem religiosa quanto científicas. A instituição escravagista serviu para a consolidação de nações e reinados e contribuiu para a transformação das estruturas sociais e políticas da época e mantém seus efeitos nefastos até a contemporaneidade. Afinal, o Brasil possui uma estrutura racial que subsidia todas as outras relações. O Brasil, assim como o próprio sistema capitalista, nasceu sob a égide do racismo e da exploração de povos, assim como da destruição ou apropriação de culturas. Isso posto, nós também compreendemos que, para tratarmos sobre raça, temos que buscar seu significado histórico. Afinal, o racismo possui uma historicidade e ela precisa ser compreendida. De acordo com Kabengele Munanga, o termo raça vem do italiano raça, que por sua vez vem do latim ratio, que significa sorte, categoria, espécie. A partir do medievo, raça passou a indicar a origem, a descendência, a linhagem, ou seja, um grupo de pessoas que têm um ancestral comum e que possuem características físicas aproximadas. Já no século XVII, François Bernet empregou o termo no sentido moderno da palavra para classificar a diversidade humana em grupos fisicamente contrastados, denominados raça. No século XVIII, a cor da pele foi considerada como um critério fundamental de distinção de pessoas, classificando-as em raças distintas. A partir daquele momento, a espécie humana passou a se dividir em 3 raças, divisão que perdura até hoje no imaginário social e na terminologia científica: raça branca, raça negra e raça amarela. O século XIX foi marcado pelo acréscimo, junto ao critério de cor, outros juízos morfológicos, como o formato do nariz, dos lábios, do queixo, do crânio, o ângulo facial, entre outras características físicas. O discurso de animalização do povo negro a partir da bestialização de seus corpos, a condenação de suas práticas religiosas foi extremamente utilizado pela a empresa escravocrata com a anuência de instituições como a Igreja Católica, os diversos estados-nação, assim como por pensadores da época. O século XIX será rico em teorias racialistas que defendem a supremacia branca em todas as suas nuances. Pessoas com brancura foram taxados coletivamente como seres superiores aos da raça negra e amarela, em função de suas características físicas hereditárias. O conceito de raça, ele se processa, portanto, sempre em relação ao outro, àquele que é diferente, o que é considerado inferior. O uso desse conceito criou as bases para o racismo, que, segundo Munanga, abre aspas, é uma crença na existência das raças naturalmente hierarquizadas pela relação intrínseca entre o físico e o moral, o físico e o intelecto, o físico e o cultural. Munanga ainda acrescenta que é essa tendência que consiste em considerar que as características intelectuais e morais de um dado grupo são consequências diretas de suas características físicas ou biológicas. O mesmo discurso disseminado de superioridade racial de pessoas brancas é, ao longo do tempo, recuperado, seja pelos constantes movimentos nacionalistas, como o nazismo, até chegar aos nossos dias, alinhados a falas xenófobas, de preconceito e discriminação contra a população LGBTQIA+,
povos indígenas, mulheres, refugiados, entre outros grupos sociais. O que a gente percebe é que, ao longo do tempo, vez ou outra, esses discursos de superioridade racial, eles vão retomando e vão se reafirmando com atitudes diferentes, mas eles sempre retomam. Existe aí uma série de problemas envolvendo o conceito de raça. Nesse sentido, a gente pode perceber algumas características que estão alinhadas àquelas pessoas que têm características físicas de brancura ou aquelas que são consideradas como diferentes. Por exemplo, se a gente pega uma pessoa branca e uma pessoa preta, a gente vai ter aí duas características que as diferenciam. Por exemplo, branco alinhado àquilo que é belo, enquanto que preta é alinhado àquilo que é feio. Branco é atrelado à racionalidade e preta à emotividade, como se o emocional fosse algo inferior. O branco também está muito ligado àquilo que é considerado honesta e o preto ao desonesto. Assim como o branco vai estar ligado à moral e o preto à amoral, né? Os brancos são considerados inventivos, enquanto os pretos são considerados povos estúpidos, sem inteligência. O século XX, ele é caracterizado pelo momento em que a ciência define que as raças não existem. Para o campo científico, a raça não é uma realidade biológica, mas é um conceito cientificamente inoperante para explicar a diversidade humana e para dividi-las em raças estanques, paradas, sem movimento. O conceito, ao longo do século XX, foi revisto, tendo em vista o genocídio do povo negro e de outros povos que aconteceram em nome de uma suposta superioridade racial do povo branco. Tendo por base os variados protestos realizados pelo movimento negro em todo o mundo e também por pesquisas no campo acadêmico, o conceito de raça foi posto em xeque, assim como foi incansavelmente denunciada a apropriação que o Ocidente fez em relação ao conhecimento produzido no continente africano em variadas áreas. Isso foi suficiente? Infelizmente, não. Os dados apontam para um projeto de extermínio da população negra. E no Brasil, isso vem se intensificando ao longo dos anos. De acordo com o Anuário de Segurança Pública de 2022, 408.605 pessoas negras foram assassinadas no Brasil na última década. 72% de todos os homicídios do país no período foram de negros. O percentual de homicídios de pessoas brancas caiu 26,5%, enquanto o de pessoas negras cresceu 7,5%. A cada 100 pessoas assassinadas no Brasil em 2021, 78 eram negras. 67,5% da população prisional no Brasil em 2021 era composta por pessoas negras. Esses dados servem para nós pensarmos sobre nosso lugar na sociedade. Isso se processa através do letramento racial. Nós precisamos saber como a estrutura racial atua no nosso país e como o conceito de raça continua existindo no imaginário da população e alicerçando toda a nossa sociedade. Hoje, o conceito de raça, ele é utilizado como uma realidade social e política, considerando-o como uma construção sociológica e uma categoria social de dominação e de exclusão. Um lembrete importante é que no Brasil, os brancos não aparecem como pessoas racializadas. Quando se fala em raça, imediatamente isso nos leva a ligar o termo à população negra, esquecendo que pessoas brancas possuem privilégios a partir do seu fenótipo de brancura. Por fim, ao analisarmos o conceito de raça, devemos ter em mente que
Trata-se de um projeto de dominação de povos que contou com a construção de um discurso que colocava o branco como centralidade, como um sujeito universal, de valores absolutos que deveria ser disseminado para o restante dos povos. O conceito de raça possui diversos problemas, pois ele é estanque e se baseia apenas em características físicas, sem levar em consideração a diversidade das culturas e dos povos existentes. Foi o conceito de raça que criou as condições para a escravidão, que é, de alguma forma, a negação da vida, a apropriação de pessoas por outras pessoas, que os quiseram ou os transformam em não humanos, os que não possuem direitos. O conceito de raça também contribuiu para a estruturação do racismo, como o percebemos hoje. Eu deixo aqui nossa bibliografia básica e a fonte de figuras e desenhos, e a gente espera que você tenha gostado. Até a próxima. Axé Montu.